Imagina a situação. O médico indica um tratamento de ponta, uma nova esperança, e aí vem o balde de água fria, a negativa do plano de saúde. É desesperador, né? Principalmente porque, nesses casos, o tempo é um fator crítico. Então, o que fazer? Existe uma saída? Sim, existe. E é esse caminho que a gente vai desvendar agora. É exatamente esse o dilema. De um lado, temos uma terapia que é uma verdadeira revolução na medicina. Do outro, uma barreira, a negativa do convênio. E para quem está enfrentando um câncer agressivo, não dá para esperar. Cada dia, cada hora faz uma diferença absurda. Então, derrubar essa barreira não é só uma questão burocrática, é uma luta pela vida. Mas afinal, o que é essa tal de terapia CAR-T? Bom, explicando de um jeito bem simples, é como se a gente pegasse o sistema de defesa do próprio paciente e desse um upgrade nele. Os cientistas coletam as células de defesa, as famosas células T, e as reprogramam em laboratório. Elas se tornam uma espécie de supercélulas caçadoras de câncer. Depois, essas células turbinadas são devolvidas para o corpo da pessoa para fazer o serviço. É a medicina personalizada no seu nível máximo. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental deixar bem claro. Isso não é um tratamento experimental, de jeito nenhum. A nossa própria agência reguladora, a Anvisa, já reconhece a CAR-T como uma nova geração de imunoterapias. Ou seja, estamos falando de ciência de ponta, com aprovação oficial, e não de um teste qualquer. E é por isso que o tempo é tão crucial nesse processo. Pense bem, em casos de cânceres muito agressivos, que avançam rápido, como alguns linfomas e leucemias, simplesmente não dá para ficar esperando. Um atraso na liberação do tratamento pode significar perder o momento certo, a janela de oportunidade em que a terapia teria mais chance de funcionar. É uma corrida contra a doença e, ao mesmo tempo, contra o relógio da burocracia. Ok, a gente já entendeu o problema médico, a urgência, a importância do tratamento. Agora, vamos virar a chave e entrar na parte da solução. E a solução, nesse caso, passa pelo campo jurídico. Porque, olha, nos últimos anos aconteceu uma mudança gigantesca na legislação brasileira que redefiniu completamente as regras do jogo sobre o que os planos de saúde devem ou não cobrir. E entender essa mudança é o pulo do gato. Olha só essa linha do tempo. Ela mostra direitinho como as coisas mudaram. Até 2022, a famosa lista da ANS era vista como uma barreira quase intransponível. Mas aí, em setembro daquele ano, veio uma nova lei. E depois, o Supremo Tribunal Federal, o STF, bateu o martelo. O que isso significa na prática? Que aquele muro, a lista da ANS, agora tem portões. E para abrir esses portões, existem critérios bem claros e técnicos. Então, vamos focar aqui, porque este ponto é, sem exagero, o mais importante de toda essa história. A pergunta que precisa ser feita mudou da água para o vinho. Antes, era tudo preto no branco. Tá na lista da ANS, sim ou não? Agora, a pergunta é outra, muito mais técnica. O tratamento preenche os 5 critérios definidos pelo STF? Isso não é só uma mudança de pergunta, é uma mudança total de paradigma. Tá, mas que critérios são esses afinal? Pense neles como um checklist, ou melhor, como 5 chaves. É preciso ter todas as 5 chaves na mão para abrir a porta da cobertura. O STF estabeleceu exatamente esses 5 requisitos que, quando cumpridos todos juntos, criam uma base legal super sólida para exigir o tratamento. Então vamos lá, vamos passar por cada uma dessas 5 chaves. A primeira tem que ter a indicação do médico responsável. A segunda, a NSN não pode ter analisado e negado especificamente a inclusão daquele tratamento no rol. A terceira, que é importantíssima, é preciso demonstrar que não existe outra alternativa de tratamento dentro da lista da ANS que funcione para aquele caso específico. A quarta, a eficácia tem que ser comprovada com base em evidências científicas fortes. E, por último, a quinta chave, o tratamento precisa, claro, ter o registro e a aprovação da Anvisa. Beleza. Com esse conhecimento em mãos, com essas 5 chaves, o jogo vira. Agora, é possível olhar para as desculpas mais comuns que os planos de saúde dão e simplesmente desmontar cada uma delas usando os fatos e a própria lei como argumento. E olha que prático isso aqui. É basicamente um guia de o que dizer quando. O plano de saúde vem com aquela desculpa clássica. Ah, não está na lista da ANS. A resposta? A lei mudou. E a lista não é mais o único critério. Aí eles tentam outra. Mas é um tratamento experimental. A resposta? Não é. Tem registro na Anvisa. Ser uma tecnologia nova, inovadora, é muito diferente de ser experimental. E tem mais 2 desculpas que às vezes aparecem e são bem fracas, na verdade. A primeira é: não temos prestador na nossa rede. Bom, nesse caso, a responsabilidade do plano
é encontrar um lugar que faça ou autorizar o tratamento fora da rede. A outra é a questão do custo. É muito caro. Legalmente falando, o custo sozinho não é motivo válido para negar um tratamento que é necessário e que preenche todos os outros requisitos da lei. Certo, já entendemos a lei, os critérios, os argumentos. Agora é a hora de colocar a mão na massa. Vamos para a parte mais prática de todas. O que é preciso ter em mãos? Quais documentos juntar para construir um caso que seja simplesmente a prova de falhas? E olha, a palavra-chave aqui é organização. Juntar essa papelada toda não é só burocracia, não. Pense nisso como a munição necessária para essa batalha. É a documentação completa que transforma um simples pedido em uma exigência com base legal. É isso que vai evitar atrasos e construir um caso forte, seja na conversa com o plano, seja numa eventual ação na justiça. E com isso, a gente chega ao ponto principal. Essa luta pela cobertura de um tratamento como o CAR-T não é uma questão de sorte. É uma questão de estratégia, de informação e, principalmente, de evidências. Com a documentação correta e o conhecimento da lei, a pessoa deixa de ser apenas uma vítima de uma negativa e se torna protagonista na defesa do seu próprio direito. A questão é estar preparado para construir esse caso.